novo membro, né, do reino de Deus. O Lia, chamar a Ana e o Júnior aqui. Vou chamar também, o Marcinho pode ficar aqui também, Marcinho. Dorval pode chegar aqui também, Dorval. Vamos orar por eles. As crianças queriam conhecer o filho da professora Ana, então vamos conhecer. E nós, como igreja, né, vamos impor as nossas mãos, né, para que o Senhor dê sabedoria ao pai e à mãe, né, para guardá-los e guiá-los no caminho do Senhor, para que um dia Ele mesmo possa entregar sua vida a Cristo. Vem? Chega aqui, Durval, do outro lado aqui. Marcinho, vem cá também. Vamos abençoar. Esse aqui é o Lia, né? Meu primeiro neto, né? As crianças que queriam conhecer o filho da professora Ana, ele era bem igualzinho como a Ana era quando era bebê. Só puxou o bom cabelo do pai, né? Então, vamos abençoá-los. Eu quero que você levante a tua mão, né? Senhor, nós queremos abençoar primeiramente, Senhor, a vida do Júnior, a vida da Ana, Senhor, para que essa bênção que nos concedeu, Senhor, esteja sobre eles, Senhor, a tua graça, a tua sabedoria, em todo o tempo, Senhor, em todo o tempo da sua caminhada, Senhor, que eles possam transferir para o Lia, Senhor, a tua paz, a tua segurança, Senhor, e que ele possa ser um grande homem de Deus. Nós profetizamos na vida do Lia, Senhor, que ele seja esse agente, Senhor, do teu reino sobre a terra. Nós o abençoamos para a glória de Deus. Lia, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Em nome de Jesus nós te abençoamos como igreja, para que a tua vida seja como uma videira frutífera, que tu seja sempre uma bênção para toda a terra. Em nome de Jesus nós te abençoamos. Amém? 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 Amém. Amém. Glória a Deus. Parabéns aos pais. Parabéns. Ficou quietinho, né? Glória a Deus. Amém, irmãos. Que bom, né? Glória a Deus. Agora as crianças já conheceram o filho da professora Ana, né? Agora vamos sair devagarzinho, né? Daqui mais um domingo ou mais dois domingos, vai ter mais duas crianças que vão ser apresentadas aqui. Só não vai ser feito hoje porque os pais não estão aqui, tá? Que é o Isaac e o Davi. Vocês vão conhecer também, que são primos do Lia. Amém? Glória a Deus. Então, agora vamos orar, queridos. O Senhor nos dê a sua palavra nessa noite. E vamos colocar as nossas vidas, a vida de todas aquelas crianças que estão ali na sala. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, nessa noite, sabendo que Tu és a nossa esperança viva. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui como um corpo, como igreja, Senhor, para juntos nos edificar, para juntos, Senhor, abençoar. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, que tem nos seguido a cada dia. Senhor, peço a Ti, pela vida de cada criança que está na sala ali, Senhor, cada uma delas. Senhor, planta a Tua boa semente ali. Senhor, usa a vida das irmãs, dos professores, dos auxiliares, Senhor, para a Tua glória, para que a Tua boa semente cresça e dê muito fruto, e esse fruto permaneça. Nós oramos assim, e abençoamos cada criança ali, Senhor, em nome de Jesus, e abençoamos, Senhor, para que elas tenham vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Nós profetizamos essas palavras sobre as vidas delas, em nome de Jesus. Também pedimos a Ti, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, cava os nossos ouvidos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Estamos aqui porque cremos em Ti. Estamos aqui porque sabemos bem em quem temos crido, e Tu és o nosso Senhor. Confiamos as nossas vidas a Ti.
Amém. Amém, queridos? Queria que os irmãos abrissem ali na carta de Romanos, capítulo 12, texto bastante conhecido nosso, mas gostaria assim de nós meditar um pouco até sobre o que fizemos aqui, né? Por que nós apresentamos um bebê, né, que está sendo colocado em nosso meio para santificarmos. Nós não podemos salvá-lo, mas nós podemos santificá-lo, para que a sua santificação leve a uma experiência de entregar a sua vida totalmente a Cristo, né? Porque filho de crente não é crente. Amém? Mas como igreja, nós, como somos colocados dentro, nós somos santificados em Cristo. Então, essa experiência é dentro do corpo de Cristo. Onde está o corpo de Cristo agora? Você pode levantar a sua mão, está aí com você. Você é o corpo de Cristo. Então, temos que fazer com entendimento. E Paulo vai falar aqui, né? Capítulo 12, quando ele fala no versículo 1, ele diz assim: portanto, está muito para mim. Portanto, rogo-vos, irmãos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você pode ler culto com entendimento. Você sabe o que está fazendo? Porque Deus não quer que a gente faça coisa que a gente não sabe o que está fazendo. Quando o Juliano falou assim, vamos apresentar o Liam aqui, e a Laisma e também a Luana falou, nós vamos apresentar o Isaac e o Davi. Por que elas estão fazendo isso? Estão fazendo com o entendimento que elas precisam introduzir no meio do corpo. Você sabe o que é no meio do corpo de Cristo? O sangue da nova aliança. E ela está um pedacinho em cada cadeira dessa. Isso é o Evangelho com entendimento. Você sozinho é a Bíblia diz que a andorinha sozinha não faz verão. Mas nós todos juntos, com o auxílio de todas as juntas e ligaduras, nós podemos abençoar e ser abençoados. Sozinhos nós temos pouco ao que oferecer, talvez só as coisas naturais. E as coisas naturais qualquer um pode oferecer, não só a igreja, né? Mas oferecer vida eterna, só a igreja pode, através do cabeça. Então Paulo fala assim, ofereceis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o vosso culto com entendimento, sabendo o que você está fazendo. Paulo ele diz assim, eu sei bem em quem tenho crido. E ele diz assim, eu criei, por isso eu falo, porque eu sei em quem tenho crido. Então, aqui ele diz assim, entregar o corpo, né? Por exemplo, o Liam não sabe, mas o corpo dele foi entregue hoje aqui. Mas os pais sabem o que estão fazendo. Às vezes as pessoas que se reúnem não sabem o que estão fazendo. Acham que estão fazendo parte de um culto, às vezes, apenas de um ritual. Mas isso não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo se faz as coisas, Deus está fazendo com entendimento. Quando Ele nos ajuntou aqui, ou ajuntou todos os irmãos que estão reunidos hoje no nome dEle, em vários lugares do mundo, e aqui, o Senhor está fazendo algo lá. Porque Ele é poderoso para fazer tudo em todos. Lá diz em Efésios. Ele faz tudo em todos. Ele tem essa capacidade, porque Ele pode. Nós não. Nós podemos fazer com que, entregando o nosso corpo, Ele pode fazer tudo em nós. Porque Ele é a esperança da glória. Então, agora olha lá no versículo 5.
Assim nós, que somos muitos, 12:5, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Você quer ver uma aliança de você ser não só de você mesmo? O marido que trabalha para sustentar a esposa, os filhos, ele não faz só por si mesmo. A esposa que cuida das coisas do marido, dos filhos, não cuida só das suas próprias coisas. Por quê? Porque já não está fazendo mais para si mesmo. Quando os irmãos repartem uns com os outros, quando servem uns aos outros, não fazem mais para si mesmo. Essa é a aliança que Deus fez quando Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir. Dar a sua vida em resgate de muitos. Porque não estava visando Ele mesmo. Ele estava visando o seu corpo. Quando Paulo fala assim, nós somos muitos. Aí você pode dizer, mas eu sou um novo convertido, eu sou uma pessoa que eu tenho pouca expressão. Isso é o que você vê. O que Deus vê não é isso. Deus vê os talentos que Ele deu para esse novo convertido, para essa pessoa que acha que talvez não tem valor. É que nós não temos os olhos de Cristo e nem a mente de Cristo para compreender a grandeza das coisas que Ele faz em todos. Porque você já imaginou o corpo de Cristo pequeno? Não dá para ser, irmão. Percebe? O corpo de Cristo não pode ser pequeno. Porque Ele é a fonte da vida. Mas eu tenho poucas coisas. O que eu posso fazer? Eu sei fazer poucas coisas. Eu não consigo gravar os versículos da Bíblia. O Espírito Santo consegue ler todos eles. Se você disser, eis-me aqui, tudo será feito. Irmãos, quando Paulo diz, lá no versículo 6, temos diferentes dons, segundo a graça de que nos é dada. Se é profecia, seja ela na medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se é de exortar, ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Você está vendo várias coisas? Aqui, Paulo coloca um dom de repartir. E aqui não diz se é você repartir grandes coisas ou apenas o teu copo de água com alguém. É um dom de Deus. Mas geralmente as pessoas querem ver ou lembrar das coisas grandes. Mas o corpo de Cristo, ele é o maior mistério e ministério de toda a terra. Você entendeu? Eu falei isso mesmo, mistério e ministério. Por quê? Porque Ele pode fazer tudo em todos. Mas Ele só pode fazer naqueles que se entregam a Ele. E quando nós nos reunimos, a Bíblia diz que todos temos. Todos temos. A Bíblia não diz que alguns têm, ele fala que todos têm. E se o Senhor falou que todos têm, você não pode dizer que não tem nada. Percebeu? Porque o nosso Deus é um Deus que não falha. E Ele não é homem para que minta. Diz a palavra dele. Então, você pode ter certeza que você tem dons.
que você tem um chamado de Deus. Seja que, irmão, dom de serviço. Esse é um dom que tenho na minha vida. E não porque é as pessoas que me falam, né? Mas eu entreguei meu corpo a isso. E não parece ser uma coisa tão espiritual assim, né? Trabalhar, servir alguém. Mas tudo é espiritual. Tudo. Tudo é espiritual. Nós somos seres espirituais. Porque temos uma alma, um corpo e um espírito. E a única coisa que acende essa chama da alma no corpo é o sopro do espírito. Porque nós tínhamos um corpo e Deus soprou o quê? O seu espírito. E o sopro do espírito, Deus ligou a tua alma. Não existia. Ela passou a ser alma vivente. Leia, está lá em Gênesis. Crendo o homem ou não crendo, ele é um ser espiritual. Só que você pode ser um ser espiritual ativo ou passivo. Vai depender de você. Paulo diz assim: nós somos um corpo e a cabeça é Cristo. Olha para o teu braço aí, você consegue ver o sangue passar pelo teu braço, pelo meu braço? Você não está vendo, né? Está sendo internamente isso. Está acontecendo internamente, mesmo que eu não veja. Não é porque eu não estou vendo que não está acontecendo. Sabe por quê? Porque o que Deus faz não é apenas para olhos ver, é para alimentar o seu corpo. O sangue que passa no nosso corpo, ele não fica parado no coração, e não é eu que determino se ele vai para o pé ou não. É a cabeça que determina. Eu posso dizer: olha, eu não gostei do meu pé esquerdo, agora para de mandar sangue para ele. Eu não consigo fazer, mesmo que eu queira. Sabe por quê? Porque tem uma ordem soberana acima da minha vontade, dentro de mim. Hã? Sim, é isso mesmo. Porque a minha cabeça, ainda que naturalmente ela está obedecendo Cristo, ainda que eu não queira, porque há uma soberania de Deus. Quando nós nos reunimos, acontece um mistério, que é de transferir bênção, mesmo que você não esteja vendo. Mesmo que você não esteja vendo, está acontecendo. Há pessoas que elas estão crescendo espiritualmente, mas ela pensa: acho que eu entrei e não senti nada. Irmãos, o corpo de Cristo está crescendo. Agora, claro que alguns se entregam e às vezes fica notório. Por quê? Porque é uma escolha. Mas mesmo aqueles que às vezes parece não estar percebido, eles estão também crescendo. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Mas como Paulo fala ali, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, para que entregueis os vossos corpos. Ele está clamando. Sabe por quê? Paulo, ele conheceu Jesus ali no caminho de Damasco. Vocês já sabem, no capítulo 9. E até ali ele era um assassino, achando que entendia a palavra de Deus, achando que sabia. Quando ele conheceu Jesus, ele falou que não sabia nada. Estava considerando tudo aquilo que ele tinha aprendido como esterco, para ganhar esse Cristo que o alcançou. Você vê quando ele fala assim: mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para alcançar aquele que me alcançou.
Caminho de Damasco, lembrou de lá, mano? Alguém me alcançou. E se Paulo não fosse alcançado, nós não estaríamos lendo sobre ele. Se ele não tivesse, naquele dia, diz: quem é Senhor? Você sabe essa palavra Senhor que Paulo fala ali? Ela é assim, ó: quem és meu dono? Sabia? É esse sentido dessa palavra Senhor. Quem és meu dono? A tua vida é do Senhor? Já deu ela dessa forma? Porque quando Paulo reconheceu que ele era o Senhor, ele disse assim: tu és o meu dono. Já não faço mais eu o que eu quero. Por isso ele também escreve assim: a vida que hoje vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele entregou sua vida. E aí lá em Romanos 12 ele vai lembrar assim: entregue a tua vida também. Totalmente, sem reservas. Você tem entregado a tua vida com reservas ou sem reservas? Porque às vezes você pode entregar a tua vida, sim, assistir às reuniões, tudo, mas ainda ter reservas. Será que eu posso ser útil na mão de Deus? Ou eu vou fazer do meu jeito? Se eu vou fazer do meu jeito, eu tenho reservas. Mas se eu digo: Senhor, está aqui a minha vida entregue. Um exemplo bom é a vida do Lian, né? Ele não pôde escolher, alguém entregou por ele. Porque ele não tem condições de saber o que é melhor. Assim como o nosso Pai lá do céu disse assim: entregue a tua vida. Falou para Paulo ali. E Paulo disse assim: olha, eu sei que é melhor. Eu fui lá no terceiro céu e vi coisas que o homem não pode ver, palavras que não pode falar. E eu posso dizer para você: entrega a tua vida, sem reserva. Sabe por quê? Porque ele lá sabe o que é melhor para mim, e ele sabe o que é melhor para você. Para você poder entregar a sua vida sem reservas. Porque certamente ele tem algo para fazer, muito além de que você possa pensar ou imaginar. Você já pensou assim, que isso é o corpo de Cristo? Esse é o corpo de Cristo. Que pode acontecer algo que você não está no controle. Você já fez alguma coisa por um impulso assim, de repente? E daqui a pouco você vê: puxa, foi Deus que usou aquele momento ali. Sim. Às vezes você falou uma palavra que pode trazer bênção, pode apaziguar uma situação. Ouviu alguém fazer isso? Ou se tu ser abençoado por outro alguém, que ele ou você mesmo foi bênção naquele momento, você diz: puxa, nem fui eu que fiz, nem queria fazer isso, acabei fazendo. Deu certo. Não é que deu certo, é que alguém estava disponível e Deus usou o caminho. Isso é o corpo da igreja. É ali que nós somos edificados. É aqui no meio que nós somos edificados. E às vezes é melhor ser como uma criança entregue pelo pai mesmo. Será que nós pudéssemos ser assim, entregue assim: pai, faz como tu quiser aí? Dá para fazer assim? Você tem coragem de entregar dessa maneira? Ó, estou entregando a minha vida. Faz como tu quiser. E se ele te jogar no meio dos leões? Se ele te jogar, é porque tem condições de te tirar de lá. O Senhor, o nosso Pai, não vai botar a gente em situações que nós não podemos estar, irmãos. Porque Ele é nosso Pai, Ele sabe bem. Então nós podemos estar seguros, sabendo que se você faz parte desse corpo, a cabeça tem compromisso contigo. A cabeça não vai fazer igual eu, que é: não manda sangue para aquele pé esquerdo lá que eu não gosto dele. A cabeça tem autonomia. E ela não pensa como os homens pensam. Ele falou assim: Senhor, teus caminhos são mais altos, os
Teus pensamentos mais altos que os meus pensamentos. Deus tem pensamentos mais altos que você. Sabe por que é nós que estamos nessa noite aqui? Sabe por que não tem mais ninguém aqui? Porque Deus viu que era nessa noite era para nós estarmos aqui. Era para nós ouvirmos essa palavra. Porque Ele conhece o teu coração. O Senhor não se agrada de tímidos. É verdade. Leia. Deus quer que a gente frutifique e o nosso fruto apareça, para que outros possam colher esse fruto e se beneficiar desse fruto. Claro que você vai desaparecer quando Jesus aparecer, porque quando Ele aparece, Ele aparece. E é assim que tem que ser. Convém que Ele cresça e a gente diminua. Mas nós temos que desejar: Senhor, eis a minha vida aqui. Eu quero fazer parte desse, ainda que eu seja o sangue que ninguém vê. Ainda que eu seja o sangue que ninguém vê. Mas ainda Paulo, com tudo que fazia, né, ele dizia assim: é necessário que eu diminua, para que o meu Senhor cresça. Amém, é isso mesmo. Convém que Ele cresça. Assim como João Batista também falou, ó, convém que Ele cresça e eu diminua. Abre ali em Efésios, capítulo 4. Esse texto capítulo 4, versículo 11. Eu creio que é um dos textos que mais impactou a minha vida toda. E que expressa assim a vida da igreja. Ele diz assim, ele mesmo, Efésios capítulo 4, versículo 11. Os irmãos já viram eu falando tanto sobre esse texto aqui, né? Hoje eu vou continuar um pouquinho mais. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo que você tem de talento não foi dado para você, por acaso, só para ficar com você. Foi para você edificar alguém. Ainda que seja um dom de profeta, não é para você, é para você edificar alguém, para edificar o corpo de Cristo. Deus não dá as coisas para a gente para ficar para a gente. É sempre para repartir. É sempre para edificar. Daí ele fala do corpo, porque a cabeça é que ordena. Os dons é para o corpo, não é para a cabeça. A cabeça tem todos os dons. E ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem uma estatura que nós temos que alcançar. E essa estatura você não consegue alcançar por si mesmo. Você precisa de outros tijolinhos na tua edificação. E às vezes está do teu lado. Está no meio do corpo. Você precisa de outros talentos que você não tem. Você tem algum talento que outro precisa. Mas você precisa do talento do outro para completar a tua vida. E essa edificação mútua, para que ninguém se glorie. Olha, eu fiz isso por aquele outro. Não. Eu preciso do meu irmão. Quem sou eu sem Cristo? Eu sei quem sou eu sem Cristo. Um problema para as pessoas.
E se você é sem Cristo também é um problema para as pessoas, irmão. Sabia disso? Mas você com Cristo é uma bênção para todos. Você em Cristo é uma bênção para todos. E isso Deus planejou para que você tivesse condições de, não só com os teus talentos, mas a união de todos os talentos pudesse formar uma estatura correta sua. Você sabe que nós não estamos num corpo glorificado. Então, né, eu estou ficando calvo porque o meu corpo não é glorificado. Né? Eu tenho problema na minha coluna, meu joelho não presta mais. Mas por quê? Porque eu estou num corpo falível. Mas quando eu conhecer aquele que voltar, e a hora que ele me ver face a face, eu vou ser transformado. Aí vai estar tudo em dia. Enquanto isso, eu preciso dos outros. E você também precisa. Porque as tuas dificuldades, às vezes é a oportunidade de outra pessoa servir você. E desenvolver o talento dela na vida, na tua vida. E desenvolver o teu talento na vida do outro. Isso é corpo. Não é vai lá o pastor faz. Vai lá o presbítero faz. Vai lá o padre faz. Não, irmão. Não funciona assim. Isso nós aprendemos. Deus também usa. Mas é porque nós só demos isso para Deus. Mas se você entregar a tua vida todos os dias como sacrifício santo e agradável a Deus, o Senhor vai te dar a oportunidade de você poder servir alguém, de você ser servido por alguém. Mas você precisa colocar: Senhor, eis-me aqui sem reservas. Você tem que entregar a tua vida sem reservas, porque os teus talentos não podem ficar parados. Vamos continuar um pouquinho mais. Capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Deus quer que você tenha tanta habilidade que você possa se desviar de enganos, de palavras persuasivas, de doutrinas enganosas. E Paulo vai falar mais para frente na carta para Timóteo que são doutrinas de demônios. Por quê? Porque seduzem homens, fazem homens acreditar que Deus não é suficiente, tem que ter algo mais. Não, Deus é suficiente. Mas você precisa ser humilde para você aprender com os outros talentos que Deus bota. Você acha que nós somos colocados aleatoriamente em qualquer família? Não. Deus botou você na família que você tinha que estar. Você trabalha no lugar onde que Deus quer que você trabalhe. Você tem os irmãos que você devia que ter. Você tem os seus talentos que você usar na vida dessas pessoas que estão à sua volta. Às vezes você não consegue compreender por quê. Mas se entregue a Deus. Senhor, eu não compreendo algumas coisas dos teus planos, mas usa a minha vida. Porque Deus não quer que você seja mais uma pessoa que seja levada de um lado para o outro, sem saber que propósito você vai para lá e para cá. Mas, como Paulo fala assim, ó, sei bem em quem tenho crido. Estou bem certo que nem morte, nem vida, nem principados e potestades, nem porvir, nem profundidade, nem altura, nem frio, nem nudez, nem perigo, nada disso me separará do amor que está em Cristo, porque eu sei quem eu tenho crido. Então eu posso passar por todas as circunstâncias, não há problemas. Sei viver em abundância
e sem viver na escassez. Sabe por quê? Ele deve ter recolhido muitos talentos dos irmãos, né? Ele aprendeu muito com Barnabé, irmãos. Barnabé se chamava o filho da consolação. Aquele que depois ele brigou por causa do sobrinho Marcos, e depois ele teve que dizer: não, me manda Marcos, porque eu não sabia que eu precisava de Marcos. Ele aprendeu. Ele aprendeu com Silas, com Apolo, com aqueles que ele brigou. Paulo fez bastante inimigos. Mas, irmãos, atritos às vezes são necessários para você aprender algo. E isso é no corpo de Cristo também. O conforto, ele pode deixar a gente meio preguiçoso. E o desconforto pode nos tornar uma bênção. Pode nos tornar criativos. Pode nos tornar ousados. Pode nos tornar corajosos. Sabia disso? Uma nação, por exemplo, o Japão, eles foram quase dizimados. Eles são uma nação criativa. Sabia? Eles criam tudo mais rápido. Por quê? Porque aqueles que passam por grandes conflitos também têm grandes desafios e ganham grandes oportunidades. Mas o conforto forma pessoas, às vezes, despreparadas. É só você pegar nossa cidade, eu sempre cito aqui, né? Vários filhos de pessoas que eram filhos de grandes empresas de Joinville. Por exemplo, a Hanse Máquina, que era dona da Tigre também. A Buscar, do Claudio Nilson. A família Schmidt, da Tupi. Quem foram esses filhos? Ninguém lembra deles, né? Sabe por quê? Eles não souberam aproveitar o que o pai deu. Eles não são mais donos dessas empresas. Faliram. Por quê? Eles receberam dinheiro e não receberam talento para lidar com o dinheiro. Se você receber dinheiro e não tiver talento, você vai ficar sem ele também. Então, receber coisas não garante que as pessoas vão tê-las. Mas se você recebe talentos, você desenvolvendo eles, você vai ter lucro, fruto daquilo. E a igreja não está preocupada com lucro. Deus, aqui ele está falando que quer que nós cresçamos em estatura, em entendimento. Porque Deus quer usar todos para a sua glória. Olha lá no versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Para o corpo crescer, ele precisa depender do quê? Da cabeça. Você tem que crescer em Cristo. Você tem que ser mais parecido com Cristo. Fazer aquilo que Cristo fazia. Você vai crescer em Cristo. E ele diz assim, versículo 16. O Cristo é o cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está dizendo assim, a junta do braço aqui, se eu não tivesse o cotovelo, o braço ia ficar duro. Não ia dar para fazer tão bem o movimento como podia fazer com o outro braço. Às vezes você não está vendo a junta do braço, mas ela é importante para ti, ter ela ali. Por que tem essa patela aqui no joelho? Não serve para nada. Serve? Não serve para alguma coisa.
Todas as partes são úteis. Mas, quando existe um reconhecimento do corpo de Cristo, todos são reconhecidos. Quando uma parte sofre, se eu der você já deu uma topada com um dedão? Dói não? Dói, né? Sabe por quê? Todo o corpo sofre. Quer ver aquela bem na quina, assim, né? Que chega até a estrela. Irmãos, sabe por quê? É uma resposta que o cérebro também sente. Manda para todo o corpo. Ou seja, vocês vão sofrer tudo junto com aquele dedão lá que levou o arrombado. Ou quem deu uma martelada neles? Eu já dei muitas, meu Deus. Todos eles já foram premiados, acho. Dói. Mas isso é para todos nós aprender a sentir a dor do nosso próximo. Sentir a dor do nosso próximo. Deus quer que você não olhe só para a sua vida. Olhe para aquele que está do teu lado. Olhe para aquele com quem você anda. Sirva aquele com quem você anda. Seja na tua casa, seja fora. Às vezes, a dor dele, tu não sentiu, mas um dia, se você não se compadecer, tu pode sentir na pele também. Porque o Senhor veio para servir. Não é a obra que nos salva, eu já falei muitas vezes para vocês. Mas a obra é como se fosse o sangue correndo nas veias. Ele vai para todo lugar. Imagina assim, olha, dá folga para o teu coração, você vai bombear sangue. Dá para fazer isso? É um órgão só. O sangue em si, troca o sangue e bota água no lugar. O coração pode continuar bombeando. Vai dar certo? Não vai dar, irmão. Vai precisar do sangue. E o sangue é a graça de Deus que nos move. A graça de Deus vem pelo sangue de Jesus. Não deixe de servir. Fale com Deus. Senhor, eu tenho me entregue a Ti sem reservas. Irmãos, às vezes vocês veem, eu vou para um assunto, outro, e acabo entrando na obra de Deus. Porque a obra de Deus é aquela que Ele faz na minha vida. Se eu não deixo Ele fazer nada, não adianta fazer nada para outros. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me exercito na obra de Deus, ainda sem entendimento às vezes, ainda assim alguém é abençoado, mesmo que eu não seja. Sabia? Porque eu já vi pessoas assim, mas aquele cara lá é uma pessoa que trapaceiro e tal, né? E ele falou uma palavra de Deus lá. Não faz mal. A palavra de Deus é de Deus. Mesmo que ele não receber, aquele que receber vai ser abençoado. Às vezes nos preocupamos com o caráter das pessoas, não crendo que Deus é soberano sobre tudo. Mas se você fizer ainda, já pensou você fazer a vontade de Deus, na vontade de Deus, que bênção que é? Mas Deus chamou todos para a sua obra. Ele falou assim, ide por toda a terra. E ele não disse para fazer crente. Ele disse para fazer o quê? Discípulo. A palavra discípulo o que é? Aprendiz. Você tem que... Eu aprendiz e aprendo tudo num dia? Não, né? Sabe por que ninguém quer fazer discípulo? Porque dá trabalho. E trabalho gera obra. E obra vai gerar bênção. Irmão e irmã, o Senhor nos chamou para fazer discípulos. Faça um discípulo ano que vem. Um só.
Cada um de nós fazer um discípulo, nós vamos estar no dobro aqui. Só que esse discípulo vai levar mais tempo de que a pessoa simplesmente aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa só é a porta. Mas ele caminhar, ele se desenvolver. Por exemplo, o Juniano pegar um discípulo para fazer, está lá no carrinho, está 0 km. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Ou não dá? Dá, eu passei um mês só lá em casa, né? Mas é uma benção. Dá trabalho. Cria desafio, cria oportunidade e gera benção. Sim. Tem gente, olha só para a visão de Caleb, Josué e a visão dos 10 espias. Quando os 10 espias olharam para a adversidade, disseram assim: nós vamos ser tudo mortos. Eles são como gigantes e nós como gafanhotos. Os 10 espias falaram isso. O Caleb olhou para eles: vão ser pão para nós. Eles vão ser pão para nós. Tu vê o tamanho da diferença de pensamento? Sabe por quê? Fé. Sem fé é impossível. E Caleb olhou, não. Se Deus mandou nós para esses caras aí, é porque nós temos muita força. Eles vão ser comida para nós. Eles vão ser alimento para nós. Sabe por quê? Porque eles não estavam olhando para os gigantes, eles estavam olhando para o Deus que mandou eles para os gigantes. Irmãos. O nosso adversário quer fazer a gente se encolher. E Deus quer fazer a gente se levantar. Mas depende com que ótica que você olha. Qual é a ótica que você tem visto? Tudo vai dar certo ou tudo vai dar errado? Tudo é problema? Ou você diz assim: não, o Deus que eu sirvo pode mais. E pode, irmão. Ele pode. Não com você sozinho. Lá tinha 2 que pensavam diferente, já era o suficiente. Josué e Caleb. Agora, qual é a ótica que nós temos olhado as coisas do Senhor? Você tem conversado com Deus? Senhor, o que eu tenho que fazer agora? A vinda de Cristo, irmãos, está mais próxima do que se pensa. É só tu olhar as nações em geral. Não estou nem falando de guerra, irmão. Guerra, tem tido guerra desde os tempos passados. Claro que agora são uma proporção muito maior. Mas não é isso que estou dizendo. Estou falando que olha para o ser humano em si. A degradação do ser humano não te assusta? Me assusta. Me assusta. Ver que uma verdade agora é relativa. Isso assusta. Ver que você não precisa mais. Se você ler sobre a vida de Charles Finney, ele era um advogado. Você sabe de onde saiu o juízo da sociedade que existe hoje? O sistema judicial, você sabe de onde saiu? Aqui. O sistema judiciário que se existe hoje saiu daqui. Charles Finney era um advogado, crente. Depois ele se converteu a Cristo. E ele ia para a Bíblia para resolver casos da magistratura. E aí um dia ele foi ler sem ter que resolver casos. E se converteu a Cristo.
O que é a magistratura hoje? Um monte de mentiras. Hoje você vê que um bandido, ele entra algemado dentro da delegacia e ele sai antes dos policiais. E o policial pode ser depois